Boa tarde, muito boa tarde para todos vocês, queridíssimos ouvintes. O Sintonia entra agora no ar, aqui na Rádio Metrópole FM, contando sempre com a sua participação. Não é isso, Cláudio? Por favor, boa tarde. Boa tarde, Luana. Informe como? Ligando 35055000, nosso portal metro1.com.br, ou ainda pelo nosso WhatsApp 981553258. Isso, e hoje eu estou aqui, eu estava inclusive distraída, eu admito, porque eu estava conversando aqui com a doutora Manuele Alencar. Ela é médica paliativista do Hospital Santa Isabel. Vê que a gente mudou hoje completamente a pauta do Sintonia e eu quero a participação de todos vocês. Muitos de vocês, eu estava contando para a doutora Manuele. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Luana. Já estava assim íntima de doutora Manuele aqui batendo papo, contando a história, contando da vida, contando exemplos, né? E é a gente tem que falar assim, dando risada, doutora, porque eu sei que é um assunto bem delicado, né? Que a gente vai conversar hoje aqui, e peço aos meus queridos ouvintes que passaram também por essa situação de pacientes em UTI, pacientes graves, pacientes muito difícil, inclusive a reversão de alguma doença crônica. E a doutora Manuele vai contar a importância. Quando eu soube, eu não conhecia essa especialidade. A gente já entrevistou aqui, Mário já entrevistou na Rádio Metrópole. Quando eu tive essa indicação aqui para o Sintonia, para falar um pouco sobre essa dimensão espiritual desses cuidados paliativos, quando a gente descobriu essa pauta de medicina paliativa, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Precisava disso, precisava de especialistas em todos os hospitais, públicos, privados, clínicas, em tudo que é lugar tinha que ter um médico paliativo, porque é mais doce, sabe? Tratar com a família, sabe? Tratar com um paciente de uma maneira diferente. E a primeira pergunta que eu te faço, doutora Manuela, é exatamente você explicar o que é a medicina paliativista. O que é uma médica paliativista? A sua especialidade. Bom, o cuidado paliativo, primeira coisa, ela é uma especialidade que precisa necessariamente tratar com equipe multidisciplinar, né? Então, existe o médico paliativista, mas o médico paliativista sozinho, ele não consegue fazer o cuidado da forma que ele precisa ser, porque é uma abordagem, na verdade, é uma forma de cuidar de pacientes que sejam acometidos de doenças irreversíveis, incuráveis, não necessariamente na sua fase terminal, mas também na sua fase terminal, visando aprimorar a qualidade de vida, visando, como eu disse ontem, conversando com uma família, ele me disse assim, agora a gente vai fazer o quê? A gente não vai ficar esperando a morte chegar, a gente vai viver até a morte chegar. É isso que é a diferença, minha gente. Isso é fundamental, essa medicina. Eu, quando descobri, Mário também entrevistou um especialista de São Paulo, uma do Albert Einstein também, que trabalha muito com isso. Ana Cláudia Arantes. Disse, que entrevista maravilhosa. Como ela falou de uma forma, e quando você veio aqui, a gente sabendo que tem aqui também em Salvador, e você veio da entrevista aqui no programa de Mário, falando dessa importância dessa humanização, dessa assistência, né? Esses cuidados paliativos, eu fiquei muito feliz. Que bom, achei muito linda a sua especialidade médica. Eu sofri com isso, doutora. Eu estava dando exemplo aqui, eu tenho certeza que muitos ouvintes também já passaram por isso, com pacientes em UTI, em estado gravíssimo. E como é a convivência numa UTI, né, de um hospital? Como é que o trabalho, vocês também passam por todos esses... E sendo uma médica paliativista, você também faz contato com a equipe? Como é a equipe que trata com esses pacientes? Bom, a gente lá os enfermeiros, né? Lá no Santa Isabel, a gente é o único hospital que tem a enfermaria de cuidado paliativo. É um sonho, como você falou, vai chegar o dia que todos terão essas enfermarias. E a gente, fora da enfermaria, a gente vai com a nossa equipe atender onde os pacientes estejam. Sendo na UTI, e no contexto de Santa Isabel são 7 UTIs, então a gente circula por elas. E nas outras enfermarias também, onde os pacientes, de repente, por algum motivo não possam vir para a nossa enfermaria, a gente acompanha onde eles estejam. A nossa equipe, somos 3 médicos, assistente social Aline, que esteve comigo também na entrevista aqui com o Mário, e a gente tem uma equipe de enfermagem também toda treinada, tanto no conceito, na filosofia do cuidado paliativo,
como nas coisas que a gente faz um pouco diferente, medicações diferentes, formas de administração diferentes, a gente já tem uma equipe de enfermagem que já vai muito redondinha junto com a gente. E como é o trabalho? Quando um paciente, vocês começam a tratar um paciente com cuidados paliativos, aqueles pacientes graves na UTI, como é todo o acompanhamento desse paciente? Primeiro, a gente tem um olhar ampliado, né? O cuidado paliativo, ele foca não só no paciente, como no paciente e o que está no seu entorno, a família, os amigos. E aquilo que a gente estava falando antes aqui, é a gente olhar aquele indivíduo muito além do que o aspecto físico, né? Porque o sofrimento, ele vai muito além do que é só físico. Então, tem o sofrimento que vem social, aquele paciente que parou de trabalhar por conta da doença, deixou de frequentar festas dos amigos por conta da doença, tem esse impacto. Tem um impacto da mudança de papéis dentro da família, era aquele patriarca que agora precisa ser cuidado dos filhos a quem ele sempre mandou. Do ponto de vista psíquico, tudo que vem, né, de sofrimento psíquico com todas essas alterações. E espirituais, assim, que sentido tem isso? Por que isso tá? A gente ouve o tempo inteiro. Por que isso está acontecendo comigo? Questionamento, por que tá acontecendo o tempo inteiro. Comigo? E os familiares também devem questionar muito, né? Então, assim, é um momento. Ontem teve uma colega que me perguntou, Manoel, por que você escolheu isso? Eu quero saber também, eu vou lhe perguntar. É uma das minhas perguntas aqui. Olha, apesar de todo o sofrimento, e é sofrido, teve um amigo hoje que me perguntou, mano, por que você não respondeu o WhatsApp ontem? Eu fiz um amigo porque ontem foi um dia particularmente difícil. A gente vive momentos muito difíceis, a gente tem que ter as nossas estratégias, né, de estar lidando com esse sofrimento, mas o sofrimento, ele traz também possibilidade de reconstruções que são mágicas de se assistir. Eu imagino também. Tudo que as pessoas podem ressignificar aquele sofrimento, ressignificar relações, ressignificar sentidos. É muito bonito de assistir acontecer, viabilizar uma condição que isso possa acontecer. Então, apesar de ser muito sofrido, é muito bonito, muito gostoso de você cuidar desse momento. A gente diz, para nascer, as pessoas já estão acostumadas a serem cuidadas para o nascimento, né? Hoje já tem, né, tudo que as pessoas fazem para receber o filho para o nascimento. Isso também é bonito de acontecer nos últimos momentos, né? Nessa última transição. Muito bem. Esse ressignificado que você falou, doutora Manoeli, inclusive a gente tem casos, a gente conhece alguns casos de pessoas que passaram por situações muito complicadas de saúde, ou falecimento de pai, de mãe, de filho. Fulano mudou completamente. Eu acho que exatamente deve ter parado para pensar, olha, o que realmente importa aí? Eu passei agora por uma situação super difícil. Eu conheço um caso de uma pessoa que teve um problema cardíaco muito difícil, jovem, e depois ressignificou tudo na vida. Até o relacionamento com os filhos, com a esposa. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente vive muito no piloto automático, né? A gente liga o piloto automático e vai, simplesmente. A gente não pensa dentro do nosso cotidiano, da nossa rotina, né? Eu estou fazendo isso, que sentido tem isso? Eu estou conversando sobre isso com uma pessoa, o que é que isso significa? Eu me relaciono dessa forma com alguém, e por que eu me relaciono dessa forma? A gente não para pensar. E o adoecimento é um momento que proporciona muito isso, né? A reflexão sobre vários aspectos da vida, não só de relacionamento, mas vários aspectos. E é comum, não é que todos façam, não é que aconteça com todos, mas acontece com muitos. E é bonito de acompanhar isso. E quando não acontece, conheço também casos assim, que não acontece, a pessoa continua exatamente igual. Eu fico, poxa, será que não aprendeu depois de uma porrada dessa da vida? Consegue sair de uma dificuldade dessa e depois continua assim, se importando com tão pouca coisa, né? Que não vale tanto a pena assim. A vida tá aí e coisa e tal, mas vai saber. E a religião, doutora, num lugar desse, no centro, como é que vocês tratam a religião? Porque deve ter pacientes de todas as religiões que chegam lá. E pacientes que não acreditam em nada também. Né? Como é que vocês trabalham com isso?
Bom, a primeira coisa, o respeito religioso é algo que é muito importante, porque muitas vezes a religião é o que dá sustentação, né? Então, assim, não é incomum, muito pelo contrário, é muito frequente vir a fala do milagre. Ok, a medicina diz que não é mais possível, mas para Deus tudo é possível. E eu não vou fraquejar na minha fé, também tem muito isso, né? Muitas vezes a gente vê o discurso de que, olha, se eu disser que eu acredito que não é possível uma cura, é como se eu estivesse dizendo que eu não acredito em Deus. É muito frequente essa fala. Então a gente precisa respeitar, ter um respeito muito cuidadoso com a religião, porque muitas vezes é o que dá sustentação às pessoas a passarem por todo o sofrimento. Mas muito além da religião é uma atenção especial à espiritualidade, né? Que são coisas que podem andar juntas ou não. Não, eu também concordo. E como é essa atenção à espiritualidade? E explicar um pouquinho também, quando surgiu essa pauta aqui também para o programa Sintonia, e eu, por coincidência, poxa, a gente já trouxe para a Rádio Metrópole, a fisioterapeuta que indicou, ela falou sobre essa dimensão espiritual. O que seria isso? A gente enxerga muito dentro assim... desse processo de uma UTI, né? Espiritualidade é muito aquilo que lhe dá sentido à vida, né? Que pode ser Deus, que pode ser uma força maior, que pode ser a natureza, que pode ser... Mas buscar aquilo que dá sentido, e você achando sentido, o que você pode ressignificar naquele momento diante daquilo que você acredita. Então, a gente acompanha pacientes, por exemplo, que são agnósticos ou que são ateus, e que não é porque eles não acreditam ou não sabem se Deus existe ou não, que não tem um sentido a vida deles. Algo dá sentido. E fazer essa ligação do paciente com aquilo que lhe dá sentido à vida é importante. Isso... E esse sentido pode não estar ligado a nenhum tipo de religião? Pode não ter Nenhum tipo de religião. Para você ver, queridos ouvintes, o que é, né, o que é que uma médica paliativista estuda, todo esse processo. E eu quero saber, doutora, também, para o tratamento, é diferenciado quando você trata com pessoas jovens, pessoas idosas, o tratamento com criança, como é também esse cuidado paliativo. Eu tô vendo que você é mãe de 2 crianças, né? Porque tá aí no cordãozinho. Ana Lu e Benjamin. Pois é. Como é isso? Como é trabalhar com criança nessa situação difícil de saúde? Imagino que seja muito difícil. Bom, a gente... no Santa Isabel, a gente começou atendendo só adultos. Até que chegou um momento que a pediatria fez: a gente precisa da ajuda de vocês. E nós 3, nenhum dos 3 somos pediatras, né? Eu sou clínica, a Carol é intensivista de adulto e Marcelo é geriatra. E a gente olhou um pra cara do outro. E agora? Quem vai? A gente passou por um momento assim bem difícil. Eu tenho 2, Carol tem 3, Marcelo não é pai, mas tem as dificuldades da minha... Bom, ele é geriatra, né? Mas assim, a gente foi vencendo as nossas próprias dificuldades, porque a gente percebeu a diferença que a gente pode também levar para a pediatria. Então a gente já acompanhou casos bem emblemáticos no Santa Isabel, e que fez uma diferença enorme esse acompanhamento da equipe, né, como um todo de cuidado paliativo. Depoimentos depois de como foi importante. Na verdade, cada caso é bem diferente um do outro, né? Eu digo que assim, aquele que é mais difícil é aquele que aperta os nossos calos, né? Quando a gente tem algo que, por exemplo, teve um caso que eu pedi à equipe para não discutir nem na minha presença. A gente respeita pelo menos, que esse aí eu não consigo nem ouvir, que era um Benjamin da idade do meu. Nossa Senhora. Esse aí eu não quero nem ouvir, não quero saber nem o que é que ele tem. Acho que eu seria. Eu fiquei sem ir para o hospital que meu pai faleceu. Não queria passar no bairro. Eu não queria passar pelo bairro. É importante a gente, como equipe, entender essas nossas dificuldades, porque a gente precisa estar inteiro. Para cada caso, a gente precisa estar inteiro para aquele caso, e que cada um é um mesmo, né? Porque cada pessoa, se você pensa que o que a gente quer
oferecer qualidade de vida para aquele indivíduo. Qualidade de vida é muito individual. O que é para você pode não ser para mim, que não é para o outro, que não é para o outro. Então você precisa entender quem é aquele, né? Qual história que aquela pessoa traz, o que lhe dá sentido. Às vezes o que faz sentido para um não tem o menor sentido para o outro. Então, tem uma professora que eu repito ela muitas vezes e que é uma frase que é verdade. Cuidado paliativo é uma medicina de não protocolos. A gente tem protocolos assim, você tem um protocolo de como você cuida da dor, como você cuida da dispneia, o protocolo... Na medicina deve ter muito protocolo, né? Tem muito protocolo. Mas não tem um protocolo de como se faz cuidado paliativo, porque o cuidado paliativo é feito na medida de cada um. Maravilha! Doutora Manuele Alencar, médica paliativista do Hospital Santa Isabel, está aqui com a gente hoje no programa Sintonia. E vocês aí, têm alguma dúvida? Pode participar com a gente, 981553258 ou pelo nosso telefone. A gente só está com um probleminha, Cláudia, eu queria que você pedisse aí, pessoal. Eu já passei até para Felipe, no nosso portal, no Metro 1. Um lugar, nosso ouvinte disse que tentou mandar uma mensagem, no lugar onde você manda a mensagem não está aparecendo os dados necessários, e eu já tinha tido essa reclamação antes. E aqui a nossa ouvinte, doutora Manuela, excelente, beijos. Merlin. Pois é, já trabalhou lá também, então ela conhece o trabalho, né, um pouquinho. E uma pergunta aqui interessante de Simone: como descarregar esta energia para depois que voltar para casa? Se sou eu, ficaria chorando até nem sei quando. Porque tratar com pessoas com a situação emocional abalada é muito difícil, doutora, pergunta Simone. Minha mãe me pergunta isso todo dia, ela deve estar ouvindo. Então, por e favor, ela vai assim, como? minha filha, eu não sei como é que você nasceu da minha barriga. Eu também sou frouxa, eu não teria coragem, não. Bom, primeira coisa, você precisa enxergar de um jeito diferente, porque se você focar só no sofrimento, você fica nele. Isso, é verdade. Então, a gente precisa olhar com outros olhos e o olhar é assim, poxa, como é bom, por exemplo, como hoje eu passei quase uma manhã inteira acompanhando um curativo para poder fazer com que aquele curativo fosse menos doloroso. E no final o paciente olhar para você vem da próxima vez, porque foi muito bom. Isso já está muito além do que o sofrimento de assistir aquele curativo. E então assim, esse é um dos trabalhos do cuidado paliativo. Por exemplo, você deu agora um exemplo para a gente entender um pouco mais o que é que você faz dentro de... São 7 UTIs, né, que você falou lá no Santa Isabel. 7 UTI, 560 você falou leitos. Agora eu sei que para alguns problemas um curativo pode ser uma coisa terrível, que até anestesia é necessário, não é? E dói, é muito doloroso e tal. Como é isso? Dê outros exemplos para a gente entender como é o seu trabalho dentro lá do hospital, nesse caso do Hospital Santa Isabel. Bom, um dos pilares do cuidado paliativo é o controle de sintomas físicos, né? Então, assim, você cuidar da dor, você cuidar da falta de ar, náusea, vômito, porque não dá para você nem pensar no sofrimento psíquico-social e espiritual se o paciente está urrando de dor, morrendo de falta de ar, vomitando sem parar. Então, assim, é o primeiro pilar. O controle de sintoma físico precisa ser muito primoroso. E são sintomas que são muito frequentes diante de doenças graves, irreversíveis. Então, é o primeiro pilar. Alguns pacientes a gente acompanha exclusivamente para controle de sintomas, né, físicos, como esse paciente que eu citei. Mas existe um foco importante da gente, é plano de cuidados. A gente precisa olhar lá na frente, se antecipar. O que é que pode estar acontecendo daqui para frente, para a gente se antecipar e evitar ou amenizar os sofrimentos que estão por vir. Entendi. Então a gente procura ter conversas muito francas e verdadeiras na medida de cada paciente, né? Porque tem paciente que deve dizer, eu não quero saber o que eu tenho, eu não quero saber de nada. Ou eu quero saber de tudo. Quando você diz um pouquinho, não, agora eu não quero saber mais de nada. Ou aquele que não, olha, eu não quero que você converse com ninguém da minha família, tudo passa por mim. E só tem como a gente saber isso também se a gente pergunta ao paciente, né? Então, aquele pressuposto de que o paciente não pode saber, não pode ouvir, não pode escutar, né? Ele precisa ser olhado com muito cuidado, porque se a gente parte desse pressuposto para todo mundo, a gente termina não fazendo de forma adequada, né, para todos.
Então, a gente visa muito construir plano de cuidados que pode ser dinâmico, pode ser que hoje a gente esteja planejando uma coisa e daqui a um mês mudou e a gente tem que mudar os planos, mas sempre tá olhando para frente o que é que pode estar acontecendo e a gente planejando o cuidado. Agora, doutora Manuela, e aquele paciente? A gente viu agora o caso de Marcelo Rezende, né, que foi diagnosticado com um câncer muito sério, que atingiu o fígado, pâncreas e fígado. E ele decidiu não fazer a quimioterapia, como abandonar o tratamento, digamos assim, e iria fazer um tratamento alternativo. Quando o paciente vira para a equipe médica e diz, eu não quero mais fazer quimioterapia, no caso aqui, dando exemplo do câncer, eu quero só aquele tratamento alternativo para ver aí o que é que vai dar. Ou então pede para ir para casa, sair da UTI e ir para casa, morrer junto com a família. Como é também esse tratamento com esse paciente? A autonomia é algo que a gente olha com muito, muito, muito carinho. É um aspecto ético importante dentro da medicina, e em especial dentro do cuidado paliativo. Eu sempre digo que assim, não é incomum quando o paciente tem uma doença grave, a gente pega a história toda dele, o tal do piloto automático, né? A gente pega toda a história dele, joga na lata do lixo e encara, não, poxa, é uma doença grave, ele não vai conseguir lidar com isso, ele vai ficar deprimido, e aí vai piorar a doença. E a gente não consegue entender o que é importante para ele. Então, respeitar a autonomia, aquele indivíduo que escolheu por si o tempo inteiro, a gente precisa saber se ele quer escolher por si agora. E as escolhas precisam ser respeitadas, mesmo que seja não fazer um tratamento. Entendi. Então, se tratando dele especificamente, assim, pâncreas já é um tumor extremamente agressivo, com taxas de respostas muito ruins. A gente sempre ouve falar disso. Exatamente. Então, assim, não soa tão estranho pra gente, né, da área de saúde, essa escolha. Ele tem condição financeira, quando eu penso, poxa, mas ele tinha condição de estar no melhor hospital, melhores médicos. E ele podia estar em algum lugar, as taxas de resposta seriam muito ruins. Então, assim, existem pacientes, olha, eu prefiro lidar com o que a doença está trazendo de repercussões do que com a toxicidade da quimioterapia, já que a minha possibilidade de resposta é pequena. Então, se ele já foi diagnosticado como doença incurável, né, ele já tinha metástase hepática. Isso. E a perspectiva de resposta ao tratamento para ele, de fato, era muito ruim. Agora você vê como é importante a medicina paliativa, porque a gente está falando aqui no Sintonia de uma coisa super delicada e está de uma forma leve. Até a forma de você explicar está sendo mais leve para a gente, né? Eu, Leiga, Cláudio, os nossos ouvintes, entenderem um pouco a importância do cuidado paliativo, que eu, assim, para mim deveria ter em todos os lugares. Acho que vocês deveriam bater nessa tecla e ter mais profissional que se interesse por essa especialidade médica, porque esse apoio deve ser fundamental dentro de um hospital. É importante. A gente tem um feedback muito bom, tanto dos pacientes, das famílias. A gente recebe várias famílias depois, que até ligam pra gente e dizem, por enquanto eu não tô conseguindo passar na porta, como você falou. Mas assim que eu conseguir, eu vou aí, a gente recebe, eles voltam, agradecem, mandam carta, ligam. E a gente tem um feedback, como das equipes também, da gente estar apoiando, né, nessa fase. Eu acredito que o ensino da medicina, o ensino formal, em muitos momentos deve pecar por isso, por essa humanização no atendimento, também até pela agilidade ali de um médico de UTI que tem que ficar ali um paciente, um outro paciente, outro paciente, aí chama a emergência e tal. Muitas vezes ele não consegue parar para pensar nisso, né? Ele vai seguindo ali o protocolo que você falou. Como no protocolo, se tem um paciente numa situação delicada, os familiares estão do lado de fora da UTI, muitas vezes não podem ficar com seus pacientes, né? Com seus parentes. E a própria dinâmica da gente, assim, a medicina ela muda, ela avança muito rápido, né? Então, uma vez conversando com um colega oncologista, que eu tenho um carinho muito, muito especial, ele fez assim, Manoel, olha, eu reconheço que cuidado paliativo é importante, em especial dentro da oncologia,
mas não tem como eu estar estudando todos os novos protocolos que mudam a cada semestre, cada medicação nova que surge a cada semestre, e ainda estar estudando cuidado paliativo. Então, eu preciso da ajuda do cuidado paliativo. Então, é complicado. Doutora Manoele Alencar, médica paliativista lá do Hospital Santa Isabel, conversando com a gente hoje no programa Sintonia. Prometo que na volta do intervalo a gente só fica com as mensagens dos nossos ouvintes. Primeiro, a gente estava querendo tirar todas as dúvidas e vocês entenderem um pouco a importância dessa humanização da assistência e os cuidados paliativos, né, dentro dos hospitais. E na volta, a gente volta com as mensagens. Você pode mandar a sua 981553258, é o nosso WhatsApp. É rapidinho. 2h41. Voltamos aqui no programa Sintonia desta quinta-feira, uma conversa muitíssimo interessante com a doutora Manoele Alencar, que é médica paliativista do Hospital Santa Isabel. Aqui eu vou começar com as nossas participações dos ouvintes que mandaram as suas dúvidas. Muita gente elogiando o assunto, gostando, porque realmente a gente nunca tratou disso aqui. Mas antes, tem uma reclamação de um ouvinte aqui em relação a Coelba. Tem um poste quebrado e se cair vai ter problema sério. O poste de número M15404, que está na BA 420, entre Ubaíra e Brejões, distrito de Engenheiro Franco. E aqui tem o número do protocolo, inclusive vou mandar agora o pessoal da assessoria da Coelba, ele sempre nos responde em relação a esse problema sério aí. Pode acontecer um acidente grave. Poste número M15404, na BA 420, entre Ubaíra e Brejões. E daqui a pouco eu tenho um pedido aqui também de uma criança que está precisando de ajuda da gente. É que a gente está falando de cuidado, de humanização. Essa criança vai fazer um transplante, doutora. E já está tudo certo, já conseguiu o transplante pelo SUS, é um bebê ainda. Já conseguiu o transplante pelo SUS, mas o cuidado até o dia do transplante, conseguiu as passagens também dela e da mãe. Esse transplante é fora. Mas ela precisa ganhar peso, aí tem um leite especial, tem várias medicações que ela precisa tomar. A mãe é muito carente e não tem como dar conta disso. Tem uma senhora tomando conta dessa criança que também não tem condições de cuidar. E eu vou falar, inclusive, o nome do leite aqui. Daqui a pouquinho eu informo para vocês o nome do leite, as medicações, e vou dar um contato de um familiar para quem puder ajudar. Porque tem que ser também humano nessas horas. E eu vi muito isso na UTI, quando meu pai ficou lá, desse contato de um familiar com o outro. Porque como são vários pacientes ali, aí a gente fica aí fica um ajudando o outro. Não, olha, até meu pai na época estava com a boca ressada, deixa eu lhe indicar um negócio aqui que é ótimo, não sei o que, até esse tipo de cuidado. Aí vinha, conversava, acaba tendo esse contato, porque tá todo mundo sentindo aquela dor ali, cada um tá com o seu familiar naquele local, e isso também é muito interessante. Eu vou procurar aqui, mas antes de eu ler a mensagem do nosso ouvinte, doutora, às vezes o sofrimento acontece mais com a família do que com o próprio paciente. Às vezes o paciente está confiante, mas o familiar, né, os familiares já estão sofrendo com aquela situação. E aí? Bom, o cuidado, ele é para o paciente e seu núcleo, né? A família, ela está envolvida no cuidado. E o acolhimento e a atenção às necessidades da família é essencial. Então, às vezes até o próprio paciente faz: doutora, minha família está precisando que vocês conversem, que vocês esclareçam, porque tem dessas situações mesmo. Às vezes o paciente está tranquilo, para ele as coisas já estão mais bem resolvidas e a família que está em sofrimento mesmo. A gente tem atenção a este contexto, né? A atenção não é só ao paciente, mas a todo o contexto que fica impactado pelo processo de adoecimento. E sobre esse caso que eu estava falando, doutora, da criança, ela vai fazer já a primeira consulta para o transplante no dia 3/10. Essa bebezinha está com 7 meses, com cirrose hepática e fibrose extensa. Vai fazer transplante de fígado. Isso, exatamente, transplante de fígado. O SUS já conseguiu, o governo do estado deu a passagem da mãe da criança, então ela só não diz aqui onde é que ela vai fazer,
Mas como ela precisa de todos esses cuidados até o dia do transplante, para aumento de peso principalmente, foi passado um leite, que é um leite da Danone, eu tô vendo aqui, Ifantrine. Então, quem puder ajudar, Ifantrine é um nutriente para adquirir peso para esse bebezinho, para essa bebezinha conseguir fazer o transplante dela. Fora isso, tem vários medicamentos. Tá vendo aqui, doutora? Esses aqui, Losec Maps. Né? E entre outros, e entre tantos outros. Então, quem puder ajudar, às vezes você até tem o leite em casa, porque alguma criança estava usando, e aí pode doar para essa nossa querida ouvinte. Ela mandou aqui todo o relatório médico. Vou passar até o pessoal do estado também para ver. Uma lata de leite custa R$105 a 84. R$105 para uma pessoa carente numa lata de leite. Entre em contato com Fabiana no 99913-3838. 99913-3838. Ou você pode me ligar também depois do programa aqui, que eu tenho outros contatos de familiares também e posso passar para vocês toda a relação de medicamentos e esse leite também. E seguindo aqui com a doutora Manuele, nós temos também a participação. Boa tarde a todos. Doutora, como a senhora percebe a eutanásia? Eita, já ia lhe perguntar isso. Bom, eutanásia é a antecipação do momento de morte, né? Ela é motivada pelo sofrimento, né? Então a intenção da eutanásia é aliviar um sofrimento intenso. Mas no Brasil não é permitido. No Brasil é crime. Isso. Então não nos é permitido. Claro que cada um tem a sua impressão pessoal sobre eutanásia. Para mim ela não faz sentido, né? Dentro do que eu, Manuele, como pessoa acredito. Mas no Brasil é crime. Então às vezes acontece, como recentemente aconteceu, a conversa com o paciente, dizer, olha, para mim está muito difícil, se eu pudesse, eu anteciparia as coisas assim, eu acabava com esse sofrimento, mas a gente não pode fazer. A gente precisa cuidar do processo para que ele seja o menos sofrido possível, mas a gente não pode fazer eutanásia. E no caso, a ortotanásia, o que é, doutora? Explique pra gente. Ortotanásia é o nosso objetivo. É o que a gente deseja que aconteça, que a morte dentro do seu tempo, dentro do processo natural daquela doença, e que ela aconteça da forma mais digna e menos sofrida possível. Então é isso que eu falei, a gente cuidar do processo. A gente fala que morte não é algo, não é um fato, não é um dia, não é uma hora. Na verdade, a morte ela é um processo. Ela vem acontecendo na grande maioria das vezes. E a gente precisa cuidar que esse processo seja o menos doloroso possível. É exatamente esse cuidado na morte, né? Exatamente. Para ser de uma forma mais humana, menos dolorosa. Boa tarde a todos. Hoje só quero apenas parabenizar pelo programa. Obrigada. Boa tarde. Graças a Deus eu tive o apoio no Hospital Aristides Maltês com o meu pai. Foi muito boa a equipe de lá, diz Eliana. Tem duas paliativistas lá muito queridas. Não sei se chegou a cuidar do teu pai, Eliana, mas doutora Sheila e doutora Mariana são as duas paliativistas que estão lá. E ainda falando sobre essa questão, Ricardo diz, sei que ainda não está legalizado, porém já houve pedido de eutanásia para vocês. E se acontecer, qual é a reação de vocês? O que é que vocês dizem para o paciente? O que é que vocês dizem para a família? Pergunta Ricardo. Acontece eventualmente, não é frequente, mas eventualmente acontece do paciente e às vezes acontece da família, por também não suportar mais assistir o sofrimento. Né, do familiar. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender o que sofrimento é esse e se não é algo que a gente pode cuidar, né? Às vezes o que motiva o pedido de eutanásia é algum sofrimento que pode ser cuidado, que pode ser amenizado e que até o pedido depois perde sentido. Algumas vezes acontece por um sofrimento existencial importante. Às vezes o processo de adoecimento faz com que a vida perca sentido, né? A gente hoje estava discutindo um caso desse, inclusive, de que a doença já comprometeu de forma tão importante do ponto de vista físico que o paciente não consegue encontrar sentido nenhum. Aí ele faz, olha, isso aqui não sou eu.
E a gente precisa explicar, né? Em último caso, a gente precisa explicar que a eutanásia não é algo possível. E a despeito de ser um desejo, a gente não pode fazer e a gente precisa encontrar alternativas de como aliviar aquele sofrimento, mas a gente precisa ser franco e as conversas são sempre... Aí tem que entrar a dimensão espiritual. Exatamente. Na história. O plano de saúde já remunera os cuidados paliativos? Pergunta Lúcio. Diretamente não, porque como cuidado paliativo ainda é reconhecido como área de atuação e não como especialidade, e os convênios normalmente eles pagam procedimentos por especialidade, né? Então, diretamente isso ainda não é custeado. Hoje ainda é muito as instituições que entendem do impacto que o cuidado paliativo traz na qualidade, né, de atendimento e que bancam. Por exemplo, como é a gente lá de Santa Isabel, é um serviço que é custeado pela instituição. O ouvinte pediu para divulgar aqui a primeira caminhada pela valorização da vida, Setembro Amarelo, estamos aí, Suicídio Jamais, é do Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, no Imbuí, o horário 15 horas, dia 23/9, primeira caminhada pela valorização da vida, o Setembro Amarelo, Suicídio Jamais. Aí que aconteceu já casos assim de pessoas que tentam o suicídio numa situação de desespero dessa, de doença. Eu nunca vivi essa experiência. Essa experiência não, de tratar um paciente assim, né, que tentou um caso de suicídio por conta do desespero, que às vezes não vê, como você falou, não vê mais sentido na vida. Um amigo muito querido, diz a nossa ouvinte, foi diagnosticado com câncer e ficou durante um tempo sem saber. E estava, na medida do possível, acreditando que iria ficar bem. Mas quando soube, ele desabou, ficou triste, sem falar com ninguém. A única coisa que ele falou para a irmã foi que ela o enganou. Ele faleceu uma semana depois de saber do problema dele. E aí, essa situação? A gente precisa ter muito cuidado e muitas vezes entra na consulta primeiro a família para dizer pra gente que o paciente não sabe, que não deve saber. Porque se o paciente chegar para você, ele maior de idade, consciente ainda, olha, doutora, minha família pode dizer lá fora o que ele quiser, mas eu quero saber do que eu tenho. E aí? Isso a gente chama de conspiração do silêncio. Né? Acontece tanto da família para o paciente como do paciente para a família também. Às vezes ele pede, olha, eu não quero que eu diga nada para minha família. E às vezes a família diz, não quero que eu diga nada para ele. Bom, a conspiração do silêncio ela é motivada por proteção, por amor e vontade de proteger aquele ente ou aqueles entes queridos. Para alguns pacientes isso pode fazer sentido. Existem aqueles pacientes que não querem saber de nada. Mas para a maioria, por incrível que pareça, o que faz sentido é saber e poder decidir por si. O que a gente faz e que a gente sempre deixa as famílias tranquilas, assim, a gente tem instrumentos, formas de checar, né? De ir conversando gradativamente, paulatinamente, checando o feedback que o paciente dá de limites, para a gente ir na medida de cada um. Eu sempre trago, especialmente nas aulas, eu trago esse exemplo. Eu tive uma paciente que chegou no consultório, veio com 2 filhas, sentou na minha frente e fez, doutora, eu vim aqui para a senhora me dizer tudo que eu tenho, porque minhas filhas me escondem tudo, e eu não sou abestalhada, eu sei que esse relato aqui. Eu sei que está acontecendo alguma coisa que elas não querem me dizer, e eu vim aqui para a senhora me dizer. Eu disse, tá, ok. O que a senhora acha que está acontecendo? Não, eu sei que eu tenho um câncer de pâncreas, e eu quero saber o que é que vai acontecer daqui para frente. O que é que já foi conversar? Não, ninguém conversa nada comigo porque elas não deixam. Eu fiz, ok. A senhora sabe o que é câncer? Não. Então tá, vou explicar para a senhora o que é câncer. E aí eu fui. Câncer é isso, é aquilo outro. Né? Lá pra cima, ela, tá bom, já entendi. Tem mais alguma coisa que a senhora quer saber? Não, já tá bom, já entendi. Eu nem expliquei o que era câncer de pâncreas. Entendi. Eu expliquei o que era câncer. Entendi. E ela me deu o limite dela. E a gente foi até o fim, assim, ela chegava na consulta e dizia, e aí, a senhora tem alguma dúvida? Vamos conversar alguma coisa nova? Não, doutora, tá tudo bem, já entendi. A gente vai checando. E isso você aprende também numa especialidade dessa. Aprende, exatamente. A gente é treinado nisso, né? Isso é essencial. A nossa ouvinte pergunta aqui também, agradeço imensamente a toda a equipe do Santa Isabel.
A equipe de doutora Lívia Andrade e a equipe dos cuidados paliativos, doutora Caroline Apolônio. Tive uma tia internada no Santa Isabel tratando um câncer no pulmão. Infelizmente, ela faleceu. Porém, o apoio dessa equipe foi essencial. Uma grande família de Juliana. Pois é, Carol é que eu falei, a médica da gente que é intensivista. Vendo aí o reconhecimento? Pois é. Quais dimensões, né, são possíveis para pacientes em estado terminal? Não, desculpe, eu li errado. Diversões. E vai para... Depende do caso do paciente, né? Da condição clínica que ele esteja, do que ainda é possível. A gente teve uma paciente queridíssima, que ela veio pra gente também, era um câncer de pâncreas, e ela veio pra gente bem frágilzinha, que a equipe ela faleceria em poucos dias. A gente conseguiu que ela ficasse bem, a ponto de que a gente deu alta. Ela mandou fotos na praia, em reuniões familiares. Ela fez um almoço para a família, encontrou as irmãs que não tinham muito tempo. E uma semana depois ela voltou e aí ela não saiu mais de alta. Mas deu tempo dela sair e fazer tudo isso. E até hoje a filha eventualmente me manda mensagem de como isso foi importante para ela, né? Ter tido a oportunidade de sair e ter esses últimos encontros. Já tem aqueles pacientes que a gente não tem condição de fazer a mesma coisa. É muito na medida de cada um, né? O que a gente tem que buscar é aquilo que faz sentido para cada um. E os pacientes que já estão sedados, doutora, entubados, tem também um cuidado paliativo especial para esses pacientes que já não tem contato mais com vocês da equipe médica, como é, tá? Quando a gente já conhece, assim, o paciente já sem possibilidade dele se expressar, a gente vai muito com o que vem de relato da família, né? Eles até estranham, porque a gente começa a reunião pedindo que nos apresente quem é aquela pessoa, né? Como assim? Apresentar como? Não, a gente precisa saber quem é seu fulano, dona fulana, pra gente saber como que a gente vai cuidar. Entendi. E aí a gente vai, né, trocando essas figurinhas, como eu digo, com a família pra gente achar o cuidado que faça maior sentido para aquela pessoa. Que pena que nosso tempo está acabando. Tem um ouvinte pedindo o contato. Ali, a conta eu não tenho, mas tem um telefone aqui. Você pode ligar para Eliane, que foi quem me pediu essa mensagem. A Eliane é inclusive colega lá de Medrado do TRT. É o 991874698. Vou repetir. 991874698. Fale com a Eliane. Com certeza vai ter uma conta e ela vai poder ajudar. E eu peço a todos vocês que ajudem. Esse leite realmente é um leite muito caro. A gente falou aqui R$105. Infantrini, não é isso? Infantrini é o leite da Danone. E aqui a última pergunta, rapidinho, do nosso ouvinte, que o tempo já foi. Doutora, acredita na melhora da morte? A gente ouve muito isso, doutora. Aconteceu com minha avó. Olha, vai conversar com todo mundo e tem tal, muitas teorias sobre isso, né? A gente falece. de vez em quando a gente até conversa. O que a gente, a minha realidade, né, no que eu vejo, do que a gente experimenta lá, é que é algo muito comum de acontecer. Despertou, passou um dia, né, conversou, parará, e no outro dia faleceu. Acontece dessas coisas. Eu não sei qual é a explicação, não, mas a gente vê que acontece. Minha avó chamou todo mundo para conversar. Ela não estava na UTI, estava na semi-UTI, mas com vários problemas, já bem idosa. Conversou, estava bem ruinzinha. Daqui a pouco ficou boa. Ficou assim uns 2 dias bem, conversando e falando, e todo mundo se despedindo. Como se ela soubesse que estava se despedindo. É muito interessante isso. Com certeza aí é a espiritualidade que está falando. Alguma coisa acontece e aí depois, logo em seguida, ela faleceu. A gente às vezes até conversa. Gente, será que é? Doutora Manuele Alencar, muito obrigada. Adorei essa tarde aqui com você no Sintonia. E eu vou querer que você volte para o nosso programa, porque tem tudo a ver com o nosso programa. Voltarei sempre por chamada. E parabéns a toda a equipe lá do Hospital Santa Isabel. Obrigada.